Olá, apaixonado pela literatura, tudo bem? Eu sou o professor Átila Almada, você está no canal da Almada Consultoria, o melhor lugar para você conhecer mais das grandes obras escritas em língua portuguesa. Hoje começaremos o primeiro de 3 vídeos sobre um livro recente, um livro que comemora 30 anos neste ano de 2022, mas que já se tornou um clássico contemporâneo da literatura na nossa língua. O livro Terra Sonâmbula, escrito pelo moçambicano Mia Couto. Livro que, aliás, está presente como leitura obrigatória do atual vestibular da FUVEST. Acompanhe-me nessa grande viagem por uma terra entre caminhos e destroços. Vou começar apresentando para você o país em que essa obra se passa, Moçambique. Sim, porque quando você estuda literatura em língua portuguesa na escola, normalmente, ou pelo menos até alguns anos atrás era assim, só se estudava o que se produzia no Brasil e em Portugal. Com mudanças no ensino, nos parâmetros curriculares, esse horizonte se abriu e começaram a se trazer autores de outras nacionalidades falantes da nossa língua. Moçambique é um país que participa da CPLP, que é a Confederação dos Países de Língua Portuguesa, um país que foi colonizado por Portugal e que está na nossa área de cultura comum, cultura lusófona. É um país que nós conhecemos muito pouco, mas para o qual precisamos ser apresentados. Bom, como eu disse, o primeiro contato de Moçambique com Portugal foi na época das colônias, época das navegações. Quando Vasco da Gama deixou Lisboa e fazia seu caminho rumo às Índias para estabelecer a rota comercial, chegou como destino final em Calicut, ele teve em uma das suas paradas Moçambique. E lá parando, estabeleceu já um posto da coroa portuguesa que se manteve durante muitos e muitos anos. Aliás, se você quiser saber mais sobre a viagem de Vasco da Gama e como ela foi narrada na literatura, clique no link aqui embaixo e assista aos nossos vídeos sobre a obra Os Lusíadas de Luís Vaz de Camões. Vale muito a pena. Mas voltando aqui ao nosso enredo. Vasco da Gama, ele chega a Moçambique em 1498. Ali começa a dominação portuguesa, que é uma das mais longas dentre as colônias daquele país, que se torna independente junto com as outras colônias da África, no ano de 1975. Então, se nós fizermos as contas, são quase 500 anos de domínio português em terras africanas, em Moçambique ou num outro país, Angola, que também naquele ano saiu da égide lusa. Mais precisamente, Moçambique, no caso, em 25 de junho de 75. Porém, mesmo tendo havido a guerra para que se conquistasse a independência e conquistada essa independência, nem tudo foram flores. Aliás, bem longe disso. O país saiu da guerra independentista, uma palavra boa para falar quando você quiser destravar a sua língua, saiu da guerra independentista e entrou numa guerra civil que durou mais de 17 anos. Mas por que essa guerra civil? Acontece o seguinte: governava Moçambique a Frente pela Libertação de Moçambique, ou Frelimo, após a independência. Um país vizinho, na época chamado Rodésia, atual Zimbábue, lutava também por sua independência, mas ainda não era independente, enquanto Moçambique já era. O Frelimo, o partido que governava Moçambique, que havia conquistado o poder após a independência, apoiou os independentistas da Rodésia. O governo da Rodésia não gostou deste apoio do governo moçambicano aos que eram então rebeldes. Então ele treinou a RENAMO, ou Resistência Nacional de Moçambique, que era contra a Frelimo. Deu para entender? Vamos lá, fazer um esqueminha rápido aqui. Moçambique ficou independente, tinha o partido Frelimo. A Frelimo, Frente pela Libertação de Moçambique, treinou os rebeldes da Rodésia, atual Zimbábue, que queriam conquistar a independência. O governo do Zimbábue não gostou e treinou a RENAMO, Resistência Nacional de Moçambique. E qual foi o resultado? Guerra Civil. Frelimo e RENAMO guerreando em Moçambique até 1992. Portanto, não aliviaram em nada um cenário que já era de devastação e que, pelo contrário, só aprofundaram esse cenário. Portanto, a esperança do povo moçambicano de ver a liberdade e um momento de paz efetivamente não aconteceu. Demorou ainda quase 20 anos
para que acordos fossem assinados e a guerra civil terminasse, o que não significa que terminou o Calvário de Moçambique. E por que não terminou o Calvário de Moçambique? Porque o país é um dos países mais pobres do mundo. É o mais pobre dos países lusófonos na África e que sobrevive até hoje sequelado pelas guerras, sequelado desde a época da colônia por guerras, por fome. É um país que tem um quadro de subnutrição gravíssimo, escolaridade baixa, expectativa de vida ruim, só para você ter uma ideia. De 189 países ranqueados pela ONU, pelo Índice de Desenvolvimento Humano, o IDH, Moçambique está no número 181, exatamente. Abaixo de Moçambique existem apenas mais 8 países. Eu trouxe dados do PNUD, ou PNUD, que é o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento de 2020. Vejam como é desesperadora a situação de Moçambique hoje. Muito pior era em 92, quando Mia Couto escreveu o livro. Em Moçambique, a esperança média de vida à nascença é de 60,9 anos. Só para vocês terem uma ideia, no Brasil, a média já é 10 anos maior que isso. Sendo que a média de escolaridade ronda os 3 anos e meio. Mais uma vez, um pequeno comparativo. 3 anos e meio não é nem um quarto do nosso ensino básico, né? O nosso ensino básico aqui no Brasil, ele contempla ensino fundamental e médio, seriam 12 anos. Em Moçambique, a média é de 3,5. Registram-se 289 mortes maternas por cada 100 mil nascimentos. Isso mesmo, a cada 100 mil crianças que nascem, 289 mães morrem, sendo que por cada 1.000 nascidos vivos, 148,6 progenitoras tinham entre os 15 e os 19 anos, ou seja, adolescentes grávidas, seja pela falta de cuidado, de prevenção, seja pela realidade dos abusos físicos, que ainda é alarmante por lá. Para cada 10 mil pessoas, existem 0,8 médicos, abaixo da média. Somente 8% das populações rurais têm acesso à eletricidade, 8%. Por último, 62,9% das pessoas vivem abaixo do limiar de pobreza, ou seja, vivem numa situação de miséria. Este texto é uma transcrição do PNUD, do relatório do PNUD elaborado pela ONU. No meio de tudo isso, no meio desse cenário de devastação e guerra, um rapaz, então com 37 anos, escreve um livro retratando essa situação de penúria, de desespero e de necessidade ou vontade, pelo menos, de reerguer um país. Esse rapaz se chama Mia Couto. Mia Couto, nascido em 1955, que publica Terra Sonâmbula em 1992. O livro, que é considerado um dos 12 melhores livros de literatura africana da história. Aliás, vale dizer que Mia Couto é um autor bastante laureado dentro da língua portuguesa e já recebeu, em 2013, inclusive, o prêmio Camões, que seria a mais alta honraria da nossa literatura, da literatura lusófona. Qual é a grande qualidade de Terra Sonâmbula? É ser uma narrativa de guerra, mas não uma narrativa que trabalha a questão do horror. É uma narrativa que trabalha a guerra pela questão da metáfora, que busca na dor a raiz de um país, que traz junto com a dor o elemento do folclore, da cultura, da fusão de gentes e ideias e da confusão também que existia ali. Mia Couto, no meio de um turbilhão histórico, dentro, no olho do furacão de acontecimentos e instabilidades, ele conseguiu converter a extrema tristeza e a extrema insegurança em lirismo. Terra sonâmbula, a terra que nunca dorme, a terra que sempre espera um amanhã, que ali a época não havia chegado e, pelo que entendemos, até hoje não chegou. Vou falar um pouquinho do livro para você. O primeiro cenário de Terra Sonâmbula é um machimbombo. Um machimbombo é um ônibus, não um ônibus de viagem, um ônibus urbano, como os que circulam nas grandes cidades do país, mas não um ônibus que levava pessoas. Um ônibus queimado, abandonado numa estrada deserta, queimado como tantos outros, vítimas de perseguições, assaltos e saques que eram comuns à época da guerra. Aliás,
Se percebe no livro que o tiro, ou o medo, ou o assalto, ou a morte, eles rondam o tempo todo os personagens e eles não são nem um pouco incomuns. Muitas vezes, infelizmente, as pessoas já estão até acostumadas com esse tipo de acontecimento. Neste ônibus queimado, do qual resta a sua carcaça, se aproximam um velho e um miúdo. Este velho é Tuahir, e este miúdo, este menino, esta criança, é Muidinga. Muidinga, que foi resgatado por Tuahir de um campo de refugiados. Próximo a este machimbombo, a este ônibus queimado, eles encontram alguns corpos carbonizados e ao lado de um desses corpos uma mala. Dentro desta mala, Muidinga encontra cadernos em que estão escritos relatos da vida de um outro rapaz, de um homem chamado Kinzo, que ele começa a ler. Tuahir não sabia ler, aliás, é Muidinga quem lê para Tuahir os cadernos de Kinzo. E este é o segundo cenário, ou segundo ambiente, onde se passa a obra de Mia Couto, onde se passa a Terra Sonâmbula. A partir das descrições dos cadernos de Kinzo, que são muito mais amplas do que o ambiente ali restrito de Tuahir e Muidinga, nós temos um mapeamento da Moçambique devastada. É Kinzo quem traz elementos folclóricos misturados aos fatos. Ele que mostra as influências da imigração portuguesa, ele que mostra os desentendimentos entre os locais e os de fora, ele que mostra um comerciante indiano que sonhava em voltar para sua terra. E essas duas narrativas elas vão acontecendo paralelas, porque à medida que Muidinga vai lendo os cadernos de Kinzo, ele vai traçando esse panorama de um passado recente. Portanto, nós podemos dizer que a obra Terra Sonâmbula ela trabalha com o entrelaçamento de focos narrativos. O que é isso? Normalmente, quando você tem um romance, você tem um tipo de narrador, certo? Se for um narrador em primeira pessoa, você tem um narrador personagem. Se for um narrador em terceira pessoa, você pode ter um narrador onisciente ou um narrador observador. Terra Sonâmbula é um livro diferente porque ele traz dois planos narrativos. A organização do livro alterna um capítulo e um caderno, um capítulo e um caderno. No que Mia Couto chama de capítulo, nós temos a história de Muidinga e Tuahir, narrada em terceira pessoa. Temos um narrador onisciente que está no presente, um país cuja guerra já se encaminha ou parece encaminhar-se para um final, mas ainda não muito claro. E nesse presente estão Tuahir e Muidinga buscando a sobrevivência em torno daquele machimbombo queimado. A história deles é apresentada por alguém de fora, que não se identifica, sabe-se, como eu disse, que é um narrador onisciente. Quando Muidinga lê os cadernos de Kinzo, nós temos aí o segundo foco narrativo, que é a alternância. Cada caderno é narrado pelo próprio Kinzo. Deixa de ser ali a figura de Muidinga e Tuahir e aparece a narração em primeira pessoa. Aparece um narrador personagem. Um narrador que retrata os fatos de um passado, posto que já falecido, mas um passado que se sabe recente, um passado da época da guerra. Dessa maneira, você tem, pela costura, inclusive feita pelo Mia Couto, capítulo, caderno, esse entrelaçamento das narrativas. São 11 e 11. Então, eu tenho primeiro capítulo e primeiro caderno, segundo capítulo, segundo caderno, nesta sequência até o 11º capítulo e 11º caderno, quando a narrativa, então, acaba. Apesar de haver duas narrativas paralelas, a de Muidinga e Tuahir e a de Kinzo, dá tranquilamente para nós dizermos que o plano de fundo é o mesmo. O plano de fundo é a Moçambique devastada pela guerra, com seus tipos sociais, suas crenças, suas tradições, seus medos e também suas esperanças. No próximo vídeo, eu vou entrar na obra em si. Eu começo a apresentar para vocês passagens do livro, comentando sempre uma ou duas passagens de cada capítulo e uma ou duas passagens de cada caderno. No segundo dos 3 vídeos, nós acompanharemos os capítulos e cadernos de 1 a 5.
Aproveite que esse vídeo está terminando, curta, dê a sua avaliação positiva, comente, inscreva-se no canal, ative as notificações e siga-nos também em outras redes sociais. A Almada Consultoria está no Instagram, @almadaconsultoria, e também no e-mail não se esqueça do ponto, almada.consultoria@gmail.com. Um abraço e até a continuidade de Terra Sonâmbula.